Gente, Marcos Torres aqui, conversar um pouquinho aqui sobre os caminhos que a gente encontra pela vida no que se refere a ter referências, né, para a gente estudar melhor, se preparar melhor, aprender a como se comportar, por exemplo, numa entrevista de emprego, a como lidar com pessoas, como se sair bem numa palestra, como melhor se preparar para um vestibular, um concurso, enfim. É interessante, né, que todos esses caminhos são válidos, né? Tudo é válido. Qualquer ajuda que venha a fim de nos colocar num eixo para evoluir, para melhorar, para se sairmos bem, para nos sairmos bem numa entrevista de emprego, num vestibular e por aí e vai, é muito bom. Mas uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que eu fico pensando muitas das vezes, a impressão que dá, galera, é que os caminhos, né, vamos dizer assim, as soluções para os nossos problemas, a impressão que eu tenho muitas das vezes acompanhando aqui pela internet, parece que só está na mão dos outros, né? Eu às vezes fico pensando, será possível que eu não tenha capacidade suficiente de eu próprio encontrar dentro de mim mesmo um caminho que eu próprio posso ser o meu autoconselheiro, o meu autoensinador, o meu autoprofessor? Será possível que a competência, ou seja, aquela cereja do bolo que falta para eu ir bem em um concurso público, em um vestibular, para eu ser aprovado numa empresa, numa entrevista de emprego, será que essa cereja do bolo só está na mão de terceiro, não está nas minhas? Será que eu sou tão incompetente assim que muitas das vezes aquele detalhezinho que falta nunca é encontrado em mim, sempre é encontrado no outro, e eu tenho sempre que me recorrer a outras pessoas para só assim eu conseguir alcançar o meu sucesso, o meu objetivo, a minha meta? Então isso aqui é um vídeo que fica como reflexão para mim, para você, para todos nós, que nem sempre, galera, nem sempre a cereja do bolo a gente vai encontrar em terceiros. Claro que tem momentos que sim, mas a gente precisa olhar para nós também e entender que se o outro lá é competente o suficiente para ensinar eu a se sair bem em alguma coisa, a me sair bem em alguma coisa, logo eu também sou um ser humano como ele, eu também tenho os meus dotes, tenho os meus talentos, tenho as minhas sapiências dadas pelo Criador. Então, às vezes, é preciso que eu e você escrutine, nos auto-analise, nos auto-observe para dentro de nós mesmos, a fim de descobrirmos, porque muitas das vezes as respostas que a gente precisa para se sair bem em alguma área da nossa vida, às vezes a gente está perdendo, não tendo sucesso por achar que eu só vou ter se eu buscar essa cereja no bolo com o auxílio de terceiros, e nem sempre isso é assim. Muitas das vezes, aquela cerejinha no bolo, aquele detalhezinho pequeno que falta para a gente conquistar algo, está dentro de nós mesmos. Só que a gente mesmo, por não perceber, não nos auto-observar e acreditar que eu só vou bem em tal coisa se eu fizer um cursinho preparatório, se eu participar de tal palestra, comprar tal livro, e é nesse meio tempo que eu faço tudo isso e o sucesso não vem. Isto significa que nós precisamos sim olhar para dentro de nós e descobrir que nós também somos sábios, somos inteligentes, somos evoluídos e que muitas respostas que a gente precisa para ir bem em alguma coisa não está, nem sempre estará em um livrinho, em uma palestra, em um cursinho ou algo do tipo que eu preciso fazer com auxílio de terceiros. Em alguns casos sim, mas em outros estas respostas já estão conosco mesmo. Basta que a gente olhe para dentro de nós e perceba isso, porque senão nós seremos eternamente dependentes de terceiros, principalmente no que se refere a conquistas, a ter sucesso. Em alguns casos precisaremos de outras pessoas para nos ajudar, mas em outros as respostas já estão dentro de nós mesmos. Então daqui para frente, eu convido a todos vocês que antes mesmo de vocês recorrerem a ajudas de terceiros, de outras pessoas, só façam isso se logo depois vocês terem escrutinados com afinco o seu próprio eu, a sua própria mente e consciência. Fez essa boa lição de casa, viu que realmente a resposta não está contigo, aí só assim e somente assim é que eu
e você devemos pedir ajuda para outras pessoas. Beleza? Então valorize os dons que Deus te deu, sinta-se tão inteligente, tão sábio quanto as pessoas que estão pelo nosso caminho. Se Deus deu inteligência para eles ensinarem, Deus deu inteligência também para você, para mim, para todos nós sermos os nossos autoconselheiros e autoensinadores. Só depois de todo esse escrutínio, a resposta não está comigo, aí sim eu recorro a uma terceira pessoa. É isso, se valorizem, acreditem no seu potencial. Deus é com você. Não fique eternamente dependente dos outros. Você também tem talento. Você também é capaz. Coloque Deus acima de tudo, abaixo de Deus você e depois de Deus em primeiro lugar, você em segundo, os demais em terceiro lugar, caso preciso for. Beleza? Forte abraço.